Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vão ver, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos nossos corações e esperança das nossas almas, rogai por nós. Eis a cruz de Cristo, fugi potências inimigas, porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Bruno. Moro em Palmas tem 10 anos. Participo da missão Escravos da Imaculada também. Nosso carisma é salvar almas por meio da Imaculada. Sou casado com a Marina, também da missão, pai do Inácio, que está aqui presente, nenenzinho que tem 3 meses. Está aqui já recebendo também, participando dos encontros da Eclésia. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de São João, versículo 19. João 19. Já foi meditado, já foi diversas vezes repassado essa palavra aqui durante o encontro de Nosso Senhor ali na cruz e a Virgem Maria aos pés da cruz. João 19, capítulo 19, versículo 25. No Evangelho de São João, ainda no capítulo 17, antes do que nós vamos ler agora, Jesus ali rezando, orando ao Pai, ele vai suplicar: Pai, aqueles que me destes, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que contemplem a minha glória. Jesus pedindo ao Pai para que aqueles que foram dados a ele estejam com Jesus para contemplar a glória. Então, quem aqui não quer estar com Jesus para contemplar a glória de Jesus? Contemplar a glória. Mas nós sabemos que para chegar na glória é preciso passar primeiro pela cruz. Para chegar na ressurreição é preciso primeiro morrer, é preciso experimentar o Calvário, passar pela experiência de cruz que já foi diversas vezes pregados dentro do encontro. Então lá em João 19, a partir do versículo 25... Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Jesus, então, vendo a mãe de pé e perto dela o discípulo, a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, a Virgem Maria estava ali de pé, diante da cruz. E nessa palavra, quando Jesus vai falar mulher, Jesus se refere a Nossa Senhora chamando-a de mulher. Mas isso não como algo que diminua a Virgem Maria, mas como algo que mais uma vez engrandece Nossa Senhora, porque nessa palavra, aqui nesse momento é Jesus dizendo: nesse momento, mulher, está se cumprindo aquela profecia de Gênesis 3,15, porém amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, Nossa Senhora é essa mulher que nesse momento está pisando a cabeça da serpente, assim como o padre falou também, e também de Apocalipse 12, aquela mulher vestida de sol. Então, quando Jesus se refere à mulher, é o cumprimento de todas essas profecias da Virgem Maria naquele momento. E Nossa Senhora, nós vemos como é bonito
meditar que Nossa Senhora estava ali de pé, como nós meditamos no ofício. A Nossa Senhora é a coluna sagrada de grande firmeza. Nossa Senhora é essa coluna, que ela fica de pé diante da cruz. Mesmo ali onde nós meditaremos, que Nossa Senhora também estava passando pelo seu Calvário. Nossa Senhora ali também estava experimentando daquela cruz, mas Nossa Senhora permanecia de pé. E é um exemplo ali como que Nossa Senhora não estava desesperada, apesar de toda aquela dor, de seu filho que já estava ali pregado por aqueles cravos durante 3 horas ali. Ele já estava ofegante, ele já estava ali nas últimas, já todo como que destruído o seu corpo, de tanto sofrer, e mesmo assim, como que um último testamento ali, o último momento ali, ele entrega a Nossa Senhora como mãe de São João: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E a igreja sempre entendeu que em São João, ele representa ali toda a humanidade. É como que Jesus fez uma consagração à Virgem Maria. Eis ali a tua mãe. Quando nós nos consagramos, nós não nos entregamos a Nossa Senhora. Foi isso que Jesus fez nesse momento: filho, eis aí a tua mãe. E ali São João, que testemunhava aquele momento, e foi quem recebeu Nossa Senhora como mãe, conforme a igreja, que nós confiamos na igreja, é a representação ali de toda a humanidade. Então era Jesus dando a Nossa Senhora como a nossa mãe, essa consagração. Então, como é bonito nós meditarmos os mistérios da cruz. É a meditação, a contemplação da cruz que nos vai levar à vida interior. Como é importante, cada vez mais importante, nós meditarmos sobre a necessidade de uma vida interior. Mas de uma vida interior que provém da cruz, provém do Calvário, da contemplação, do silêncio também. Não somente uns momentos de oração com emocionalismo, não apenas uma comoção, mas nós não procuramos comoção. Nós procuramos conversão. É diferente. Uma oração que no momento pode me levar a uma comoção, como que passageira, eu choro, eu me emociono, mas não pode ficar somente naquilo, senão é um emocionalismo, e não vai levar ninguém a lugar nenhum. É por isso que muitas vezes encontros como esse não lotam. Mas se tivesse nome, vamos chamar todo mundo aqui, vai ter um encontro de cura e libertação, não cabia gente aqui, porque as pessoas muitas vezes querem só isso, querem a bênção, querem a vitória, mas não procuram meditar a cruz de Cristo, porque já sabem que quando vir para cá vai meditar sobre a cruz, a missão vai falar de cruz, vai falar mesmo de desapego às coisas do mundo, de renúncia. Eu não vou não. Não vai, não tem problema, o prejuízo é só de vocês. Quem está aqui está meditando aquilo que é da vontade da igreja, e aquilo que Nossa Senhora nos ensina a meditar, que é a cruz, que é a nossa salvação que vai jorrar a partir da cruz. Essa é a vontade da Virgem Maria. Não que nós fiquemos em uma devoção superficial. E se for superficial, não é devoção. Como nós já percebemos, já meditamos, a devoção é uma entrega e uma imitação. É uma imitação. Eu preciso imitar a Virgem Maria. Eu preciso imitar a Virgem Maria. Imitar as virtudes de Nossa Senhora vai me levar a uma conversão. E aí o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2015, vai dizer que o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. Se você quer ser santo, a santidade, como vai dizer São João Paulo II, é a nota fundamental da igreja. É o principal, é aquilo que nós buscamos, é o centro da espiritualidade da igreja católica, da nossa caminhada, é sermos santos, é a nota fundamental da igreja. E aí o catecismo vai dizer que não existe santidade sem a cruz, sem renúncia, sem um combate espiritual. Então, quando nós pregamos sobre cruz, sobre renúncia, sobre passar de pé dentre as tribulações, não como uma comoção, mas como instrumento para a nossa conversão, nós estamos fundamentados naquilo que nos vai ensinar a Santa Igreja Católica. Não é algo inventado, como os protestantes, cada um inventa a balela que quiser. Não, é algo fundamentado no magistério da igreja. A santidade vai passar pela cruz, mas como a cruz é esquecida, como a contemplação dos mistérios da cruz é esquecida, a ponto de São Francisco de Assis dizer: ó Jesus, meu amor crucificado não é conhecido, o amor não é amado. Nós conhecemos quando São Francisco fala, o amor não é amado, mas antes disso, completando o que São Francisco falava, antes ele falava: ó Jesus, o amor crucificado não é conhecido. Parece que até nisso se esconde o mistério da cruz. A gente só reconhece que o amor não é amado. E aí quando não medita bem, pode levar também a uma comoção, a um sentimentalismo. Meu amor crucificado não é conhecido.
a cruz. Para os romanos, na época da crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz era um flagelo apenas para aqueles que eram escravos e não romanos. Era um opróbrio muito grande a pessoa ser crucificada. Era uma humilhação. No Antigo Testamento, aquele que era pendurado era considerado um maldito. Mas em nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz passa a ser um instrumento da nossa conversão, da nossa salvação. Um instrumento da nossa salvação. E como é triste ver como muitas pessoas fogem da cruz. Como muitas pessoas vão pregar um evangelho totalmente adulterado em que se foge da cruz. Onde se foge da cruz, você tem que fugir desse lugar em que se foge da cruz. O primeiro a fugir tem que ser você. Das igrejas protestantes em que se foge da cruz, você tem que fugir disso, dessas doutrinas. E infelizmente, essas doutrinas que são diabólicas entram e ficam impregnadas na nossa cabeça, mesmo na caminhada na igreja, mas ainda existe como que um bloqueio alimentar lá como que no subconsciente, e a pessoa ainda tem bloqueio, porque um dia ela ouviu uma frase de efeito de alguém que falou que cruz é coisa de humilhação, cruz é um maldito quem fica na cruz, quem fica meditando, não, Jesus ressuscitou, não preguemos a cruz. E aí São Paulo vai dizer que nós pregamos Cristo crucificado. Nós pregamos Cristo crucificado. Não nos afastemos nunca da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. É loucura para os pagãos. Para aqueles que são pagãos, sim, é loucura, mas para nós não. É instrumento para a nossa salvação. O Papa São João Paulo II, um grande homem de Deus, São João Paulo II, que também meditou muito e experimentou do sofrimento. Nós sabemos que São João Paulo II, ele sofreu um atentado e ele sofreu um tiro, que pela intercessão de Nossa Senhora, ele foi curado, né? Não chegou a falecer, porque ele ainda tinha muito o que fazer pela igreja aqui na terra. E logo depois que ele passou por essa experiência, ele escreveu uma carta, um documento da igreja, uma carta apostólica, chamada Carta Apostólica Salvifici Doloris, no ano de 1984. Em que essa carta é pouco conhecida, mas ela é extraordinária, é tremenda para nós meditarmos sobre a cruz, sobre o sofrimento humano. Olha o que São João Paulo II vai escrever: realizando a redenção mediante o sofrimento. A redenção mediante o sofrimento. Aí ele vai falar que é a força salvífica do sofrimento. A força salvífica do sofrimento. Mas quantas vezes vou nos momentos de oração, não, o Senhor não quer seu sofrimento, o Senhor quer só a sua vitória, não quer que você sofra. Mas e se esse sofrimento for da vontade de Deus? Para que seja uma cruz que nós temos que carregar para ser instrumento da nossa conversão? Ou nós queremos apenas nos livrar do sofrimento e voltar para a vida velha? Então é muito melhor viver como a Marta Rubem, que o Hélio falou, que passou a vida acamada, a Beata Alexandrina, e experimentando do sofrimento salvífico, do que aqueles que só querem viver a vida e curtir a vida apenas nadando de braçada dentro do pecado, numa vida que na verdade não é vida, é apenas um caminho tenebroso para o inferno. E quantas pessoas estão não vivendo, mas apenas caminhando rumo ao inferno nessa terra? Quantas pessoas estão nessa realidade? Já não posso dizer mais nem que você vive, você só caminha rumo ao inferno. Enquanto você não mudar de vida, enquanto você não experimentar a palavra de Deus e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer a nossa salvação. E continua São João Paulo II: Cristo elevou ao mesmo tempo o sofrimento humano ao nível de redenção. Por isso, todos os homens com seu sofrimento podem se tornar também participantes do sofrimento redentor de Cristo. Com o nosso sofrimento, nós podemos nos tornar participantes do sofrimento redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a participação no sofrimento de Cristo é ao mesmo tempo sofrimento pelo reino de Deus. Aos olhos de Deus justo, todos os que participam nos sofrimentos de Cristo tornam-se dignos desse reino. Tornam-se dignos. Tertuliano vai dizer que os sofrimentos que vos esperam são bem pouca coisa diante da glória celeste e da divina recompensa que vos alcançam.
O sofrimento nos vai nos levando, quando nós meditamos o sofrimento como um sofrimento salvífico, nos levando a meditar, a contemplar os mistérios da cruz e a alcançar a redenção. Mas é preciso também nós estabelecermos uma diferença, que não é todo sofrimento que é salvífico. Muitos sofrimentos são causados pela nossa vida no pecado. O sofrimento salvífico, aquele sofrimento daquela pessoa que está vivendo no estado de graça, da pessoa que está caminhando junto com o Senhor, caminhando na igreja, e mesmo assim nós não conseguimos compreender porque aquela realidade daquela pessoa que tanto sofre. Nós sabemos que é mistério, que é fruto do pecado original, é mistério, o mistério do sofrimento humano. Mas daqueles que sofrem ainda no estado de graça, é o sofrimento salvífico, é isso. Não é o sofrimento daquelas pessoas que deliberadamente vivem no pecado e como consequência da sua conduta experimentam dessa realidade de sofrimento. Esse sofrimento não é salvífico. Se a pessoa não se coloca à disposição para uma conversão, para uma contemplação da necessidade de uma mudança de vida, de uma vida reta. Você vê, por exemplo, como as pessoas não querem a cruz, não querem. Aí a mãe engravida, ela não quer, para ela é um sofrimento, ela vai lá e aborta. O casal lá tá difícil, o casamento, aí vai e se separa. E é tudo assim, vai fugindo da dor, só buscando o prazer. E vai se afastando da cruz de nosso Senhor. Sempre se afastando. Quantas vezes nós somos aqueles que se afastam da cruz de Cristo, apesar de que temos caminhada na igreja, nos afastamos porque não temos essa visão espiritual. A imitação de Cristo vai dizer que não há salvação da alma, nem esperança de vida eterna, senão na cruz. Não há salvação da alma, nem esperança de vida eterna, senão na cruz. Senão na cruz. Aí eu me lembro de Santo Inácio de Antioquia, que quando foi ser martirizado, os cristãos rezavam e falavam: não, Santo Inácio, não, Inácio, nós não queremos que o Senhor morra, que o Senhor seja martirizado, ele ir para o Coliseu ali, né, para ser jogado para os leões. E Santo Inácio de Antioquia falava: não rezem para isso, rezem pelo contrário, para que eu seja como trigo na boca daqueles leões. Porque Santo Inácio de Antioquia contemplava ali os mistérios do sofrimento. Era um homem que não fugia da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eram homens espirituais, homens que viviam verdadeiramente pelo Espírito, que estavam configurados à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. São Luís Maria Grignion de Montfort vai dizer: sem cruz, que cruz? Que cruz seria viver sem cruz? São Luís. Santa Teresinha do Menino Jesus, nos últimos momentos da sua vida, ela já tinha contemplado tanto sobre o sofrimento que ela falava que já não era possível para ela mais sofrer, porque todo o sofrimento para ela já era doce. Para ela já era doce o sofrimento, e a partir daquele momento aí, pouco tempo depois, ela já morreu, já faleceu com 24 anos de idade. Porque ela já não conseguia mais nem sofrer, porque quanto mais ela sofria, mais ela estava gostando daquela realidade, porque ela sabia que aquilo estava levando ela para a meditação da cruz, da meditação dos mistérios de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como muitas vezes os santos estão dobrando para um lado e a gente caminha pelo outro, e continuamos dizendo que queremos ser santos, que estamos no caminho para a santidade. Não, nós vamos ser santos. Como nós vamos ser santos se os santos caminham para um lado e eu caminho para o outro? Santos de quê? Santos segundo que igreja? A igreja católica é aquela que nos leva à santidade através da cruz. A imitação de Cristo. Jesus tem agora muitos que amam seu reino celestial, mas poucos que levam a sua cruz. Muitos desejam a sua consolação e poucos desejam a tribulação. Encontram muitos companheiros para a sua mesa, mas poucos para a sua abstinência. Todos querem gozar da sua alegria, poucos, porém, querem sofrer alguma coisa por ele. Muitos seguem a Jesus até o partir do pão, poucos, porém, até o beber do cálice da sua paixão. Muitos os louvam e exaltam, enquanto recebem algumas consolações. Porém, se Jesus lhes esconde ou deixa por algum tempo, logo se queixam e desanimam. Aqueles, porém, que amam a Jesus por amor de Jesus e não por amor da sua própria consolação, tanto o louvam em toda a tribulação e angústia de coração, como nas mais doces consolações. E ainda que nunca mais lhes quisesse dar consolações, sempre o louvariam e lhe dariam graças.
independente das consolações, dariam graças a Deus. Quantas vezes nós vimos a vida dos santos, em que os santos não buscavam consolações? Santa Gema Galgani falava: não quero consolações, e eles rezavam não em busca das consolações. E nossa realidade, a gente no caminho de igreja, dentro de grupo de oração, quantas vezes nós vemos as pessoas partilhando essas infelicidades? Ah, mas eu estou vivendo um momento de deserto. Por quê? Só está buscando consolação. Aí quando vem para o grupo de oração não se emociona. Quando vem aí não teve aquele sentimentalismo, não se arrepiou. Ah, eu estou no deserto, eu não estou sentindo nada. Porque ainda buscam a consolação, ainda buscam apenas a sensibilidade. Buscam apenas a sensibilidade. Mas se nós continuarmos nessa realidade, nós não chegaremos à santidade. Não chegaremos, porque viveremos sempre assim, buscando apenas as consolações, buscando a mesa do Senhor, mas nunca buscando o Calvário, nunca buscando as tribulações. E aquele que busca Jesus sem cruz vai viver uma cruz sem Jesus. E como seria triste viver uma cruz sem Jesus? São Luís, que cruz viver sem cruz? O Tratado da Verdadeira Devoção, no parágrafo 197, São Luís vai dizer: os réprobos dizem bastante que amam Jesus, que amam e honram a Virgem Maria, mas não com a sua substância e todos os seus haveres, e não até o ponto de lhe sacrificar o corpo com seus sentidos e a alma com suas paixões, como os predestinados. Dizem que amam, mas não querem se sacrificar. Dizem que amam, mas não querem renunciar à concupiscência, renunciar ao pecado, renunciar à carne, renunciar ao mundo, às coisas do mundo, aquilo que me leva a pecar. Não quer renunciar. Não quer renunciar. E aí eu observo que quando Jesus nos consagrou a Virgem Maria, quando foi que Jesus nos consagrou? Foi lá nas bodas de Caná. Jesus nos consagrou a Nossa Senhora quando? Quando foi que Jesus falou: eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho? Foi na cruz. Para que nós contemplamos que nós, os consagrados da Virgem Maria, aqueles que são filhos de Nossa Senhora, são filhos de Nossa Senhora na cruz. E se querem imitar Nossa Senhora, porque paria Jesus é pela Virgem Maria, porque quem quer imitar Jesus precisa passar pela forma onde foi gerado Jesus, como vai dizer Santo Agostinho. E a forma onde foi gerado Jesus é o ventre da Virgem Maria. Então quem quer ir a Jesus tem que passar por Nossa Senhora. E se passar por Nossa Senhora, precisa se configurar, precisa imitar a Virgem Maria. E é experimentando a cruz, é experimentando a vida interior, a prática das virtudes, a modéstia, a vida de oração. Como é que nós queremos imitar Jesus? Dizemos que somos da Imaculada. Como é bonito falar: eu sou da Imaculada. É muito bonito, eu sou da Imaculada. Mas será se eu me comporto como Imaculada? Ou eu vou ficar só falando da boca para fora: eu sou da Imaculada? Nós temos que nos comportar como quem é da Imaculada. Então Nossa Senhora espera essa resposta. Nossa Senhora espera essa resposta daqueles que se dizem que são da Imaculada, daqueles que estão dispostos a sofrer pela Virgem Maria, sofrer pelo anúncio do Evangelho, sofrer porque quem quer anunciar a cruz de Cristo, quem quer se configurar, vai sofrer tribulações mesmo, porque estará configurado a Nosso Senhor. E aqueles que se configuram a Nosso Senhor têm que se alegrar. 2 Coríntios 7,4: estou inundado de alegria no meio de todas as tribulações. É no meio das tribulações dizer: Senhor, estou inundado de alegria. É o sinal do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor vai dizer, Lucas 9,23: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. É muito claro, é muito claro. Como é que alguém se deixa levar ainda pelas falsas doutrinas da prosperidade? É muito claro. Aquele que contempla, aquele que conhece a palavra do Senhor verdadeiramente, não se deixam levar pelas falsas doutrinas. Não trocam a igreja, não trocam a igreja católica, não arredam o pé, se consome, se gasta pela igreja. Como é necessário nós amarmos a igreja, amarmos. Como é triste quando nós vemos servos da igreja dizendo: nós não servimos a igreja, servimos a Jesus. Como é triste, como são miseráveis esses pensamentos, corrompidos pelas artimanhas do demônio.
como são miseráveis esses pensamentos. A imitação de Cristo não é virtude humana, mas graça de Deus, fazer a carne frágil, amar e sofrer com afeto os males que naturalmente teria horror e aversão. É uma graça de Deus. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é uma graça de Deus. E quando é graça de Deus, nós temos que pedir essa graça. Porque nós não podemos não ser dignos da graça, mas quando nós pedimos a graça de Deus, e o Senhor vem e infunde aquela graça em nosso coração, e nós a partir daí começamos a mudar de vida, começamos a ter uma visão espiritual sobre as coisas, e começamos a mudar o nosso caminho. É isso que é a conversão. Essa conversão é isso, é mudar o caminho. 1 Pedro 4, 12 a 14. Caríssimos, não vos perturbeis no fogo da provação. Não vos perturbeis, meus irmãos, no fogo da provação, das dificuldades. Todos nós passaremos pelas cruzes, pelas tribulações, mas nós não podemos nos perturbar, como se vos acontecesse algo extraordinário. Não é extraordinário. Pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes do sofrimento de Cristo, para que possais alegrar e exultar no dia que for manifestada a sua glória. Alegrai-vos nas cruzes. São Luís escreveu Carta aos Amigos da Cruz. É um opúsculo, um pequeno livro, mas muito grande na sua mística, onde ele vai dizer amigo da cruz. Primeiro ele vai dizer que a expressão amigo da cruz, aquele que se diz amigo da cruz, é uma alcunha mais forte do que a de qualquer príncipe, de qualquer soberano e qualquer majestade. O que é amigo da cruz é aquele que Deus escolhe entre 10.000 pessoas que vivem ao sabor dos sentidos e da simples razão. O Senhor escolhe aquele amigo da cruz para viver separado da carne, para viver, na verdade, lutando contra a concupiscência. É aquele que, tal como um rei poderoso e verdadeiro herói, vence o demônio, o mundo e a carne em suas 3 concupiscências. Lutar contra o demônio, lutar contra o mundo, contra a corrupção do mundo e lutar contra a carne. Esse é o verdadeiro amigo da cruz, aquele que leva Cristo consigo, ou melhor, que é um outro Cristo. Então é isso, é a imitação de Cristo, é cristificar. O amigo da cruz é aquele que se cristifica, é aquele que é um outro Cristo. E nessa escola da cruz, nós temos a grande mestra, como já foi falado, que é a Virgem Maria. É a grande mestra. São João Paulo II vai dizer que Nossa Senhora é a grande mestra da cátedra da cruz. São João Paulo II, aquele que tanto meditou sobre a cruz, vai também nos apresentar Nossa Senhora como a mestra. Se queremos contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, é por meio de Nossa Senhora. Nossa Senhora que gerou o Filho de Deus, Jesus, que é o primogênito entre uma multidão de nações, como vai dizer em Romanos 8, 29. Aquele que é primogênito entre uma multidão de nações, essas nações que vão acompanhar nosso Senhor. E Nossa Senhora foi quem gerou Jesus e gera essas nações. Então Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças. Então essa graça também, que é a graça de me configurar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Santo Antonino vai dizer que quem quer buscar alguma graça sem Nossa Senhora é como quem quer voar sem ter asas. Porque as graças vêm, ela é a medianeira de todas as graças. As graças vêm através de Nossa Senhora. Então se nós queremos pedir essa graça de contemplar, de nos configurar a cruz de Cristo, é por meio de Nossa Senhora. É por meio de Nossa Senhora. São João Paulo II, ainda na Salvific Dolores, vai dizer que Nossa Senhora, os sofrimentos numerosos e intensos sucederam-se com tal conexão e encadeamento que bem demonstram a sua fé inabalável. E foram uma contribuição para a redenção de todos. Então, o sofrimento de Nossa Senhora foi uma contribuição para a nossa redenção. Nossa Senhora é corredentora. Ela teve uma contribuição muito importante na nossa redenção. E aí o São João Paulo II vai dizer que o sofrimento dela foi conjunto ao de Jesus. Ela que foi testemunha pela presença e participante pela compaixão. O que é a compaixão? Ela que se compadeceu daquela paixão, então ela viveu também aquela paixão. Ela é a corredentora.
Santo Afonso, Maria de Ligório, nos Glórias de Marias, aquele que estivesse presente no Calvário, Santo Afonso vai dizer que veria ali 2 altares, um a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e outro o coração da Virgem Maria. Porque o que nosso Senhor sofria ali naqueles cravos, Nossa Senhora também sofria no nosso coração, no coração dela, no coração imaculado de Nossa Senhora. Então era como se fosse 2 altares, o da cruz e o coração de Nossa Senhora. Então nós podemos dizer que Nossa Senhora, não podemos apenas dizer, Nossa Senhora estava aos pés da cruz, mas nós podemos também com toda a confiança dizer, Nossa Senhora estava na cruz. E só ficarão de pé na igreja os apóstolos dos últimos tempos, como já foi pregado, aqueles que tiverem um coração como e um coração com o de Nossa Senhora. Andar com Nossa Senhora e andar como Nossa Senhora. Porque muitos querem andar com Nossa Senhora, mas poucos são aqueles amigos da cruz que querem andar como Nossa Senhora, que querem imitar a Virgem Maria e também passar por esse martírio. Os santos vão dizer que Nossa Senhora sofreu o maior dos martírios dentre todos os santos, porque os santos sofreram martírio no corpo, Nossa Senhora sofreu o martírio na alma. O martírio da Virgem Maria é o martírio da alma. Enquanto os santos, São Bernardino vai dizer, enquanto os santos sacrificavam o corpo, Nossa Senhora sacrificava a alma, o seu coração. O martírio da Virgem Maria. Mas muitos não querem carregar essa cruz, mais uma vez, muitos não querem viver uma vida de pecado. E o sofrimento que vai advir do seu pecado não é um sofrimento salvífico, mas sim que vai te levar para a perdição. O Catecismo vai dizer no parágrafo 1850 que o pecado é um amor a si próprio levado até o desprezo de Cristo. Aquele que peca, ele despreza. Como vai dizer São João, aquele que peca é do demônio. Por quê? Porque despreza nosso Senhor Jesus Cristo. E pior ainda, quando são os católicos, como aqueles que conhecem a doutrina da igreja e continuam pecando. Porque vai dizer São Macário que esses vão para os maiores abismos do inferno. Porque esses são aqueles que derramaram, que fizeram o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo ser como que desperdiçado. Porque tiveram conhecimento da doutrina, experimentaram do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o sangue que estava disposto através da Virgem Maria para nos salvar, e mesmo assim não se converteram, não consertaram a sua vida, desperdiçaram desse sangue que jorrou da cruz, e para estes, como vai dizer São Macário, está reservado os maiores abismos do inferno. Para esses estarão, porque são aqueles que eram para difundir a palavra do Senhor, para disseminar o evangelho, e são aqueles que só vivem de dar contra-testemunho do seio da igreja. Vivem de dar contra-testemunho. Quantos contra-testemunhos hoje dentro da igreja? Infelizmente, nos grupos de oração, nas raridades, chovendo contra-testemunhos. Porque as pessoas estão desperdiçando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Não estão tendo vida interior. Estão buscando apenas o comodismo, buscando apenas o sentimentalismo. E aí não consegue lutar contra a concupiscência, contra a tríplice concupiscência. O demônio, a carne e o pecado, porque não fazem violência, não estão acostumados a fazer mortificação, jejum, penitência. Muito pelo contrário, são palavras estranhas para essas pessoas. São como palavras estranhas para o vocabulário. Se a palavra mortificação for estranha no seu vocabulário, você precisa tremer nessa pregação, nesse momento. Se a palavra mortificação, penitência, jejum for estranha para o seu vocabulário, você deveria tremer. Tremer. Porque você não está configurado à cruz de Cristo. Não está. E por isso a necessidade de nós meditarmos a cruz. A renúncia, renuncia-se a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Muito bonito falar segue-me, vem segue-me, vem segue-me. E o renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz. São João Crisóstomo, sois muito exatos em contar os sofrimentos, em murmurar, em reclamar da vida, em reclamar das dificuldades. E sois porventura exatos em contar os pecados que os provocam? Murmurar é fácil, reclamar da vida é fácil. E aí, fazer exame de consciência, meditar
sobre o que eu estou fazendo na minha vida de errado, se eu estou me afastando da doutrina da igreja, se eu estou caminhando para a perdição, se eu não tenho coragem de me levantar contra as realidades de pecado do mundo, muitas vezes por respeito humano, por querer ser politicamente correto, por querer ter amizade com todo mundo, querer ser popular, e aí não quer desagradar ninguém, mas está desagradando Jesus. O que adianta agradar o mundo e desagradar nosso Senhor? Adianta em quê? Meditar sobre a necessidade de agradar nosso Senhor. E como é que eu agrado nosso Senhor? Começa por uma vida sacramental dentro da Santa Igreja. Vida na graça, e a partir daí caminhando até a santidade. Mas passando por uma vida sacramental. Mas nós vamos para a missa, não comungamos porque estamos em estado de pecado e não ficamos nem preocupados quanto a isso. A pessoa tem coragem de ir para a Santa Missa 1, 2 vezes, aí não comunga, mas está normal, eu fico sentado aqui, é bonito. A gente se alimentou da palavra. Está errado se alimentar da palavra? Estou dizendo que está errado? Não está errado. Mas nós precisamos nos alimentar também de Jesus Eucarístico. É o centro da nossa espiritualidade católica, é Jesus Eucarístico, é o centro. E como muitas vezes a mentalidade protestante vai nos levando até isso, não tem problema não. Se você não está se confessando aí, não se arrependeu do seu pecado, não tem nada não, fica aí, você se alimenta da palavra, né? Não tem problema não. E aí, como vão perdendo as graças, né? Vão deixando de ser almas eucarísticas. Aquela alma que não é eucarística não é a mariana. Como eu quero ser mariano se eu não tenho uma alma eucarística? Como eu quero ter uma alma eucarística se eu não sou mariano? É uma contradição em termos, parece que o povo está ficando doido. Querem ser mariano e não querem ser eucarístico. Querem ser eucarístico e não querem ser mariano. É impressionante o que está acontecendo, a confusão na cabeça das pessoas. Então, precisamos ser marianos e eucarísticos. Nossa Senhora nos leva à adoração. Nossa Senhora nos leva a Jesus, a nosso Senhor. Como é triste as pessoas que deliberadamente, por sua própria vontade, estão em estado de pecado, e aí se afastam da mesa do Senhor, perdem aquela comunhão sacramental com Jesus Eucarístico. Precisamos meditar muito sobre a cruz. Só uma pregação não basta não. São Luís, na carta aos amigos da cruz, vai falar que existem 2 partidos. Vamos contemplar agora em que partido nós estamos. Ele vai dizer que existe o partido de Cristo e o partido dos mundanos. À direita está o pequeno rebanho que segue nosso Senhor Jesus Cristo. Só fala em lágrimas, penitência, oração e desprezo do mundo. Lágrima, penitência, oração e desprezo do mundo. Será que isso está no nosso vocabulário? Em que partido nós estamos? Meditam que quem que não tiver o Espírito de Jesus Cristo, ou seja, o Espírito da cruz, São Luís vai dizer que o Espírito de Jesus é o Espírito da cruz. O Espírito de Jesus é o Espírito da cruz. Aquele que não tem o Espírito de Jesus não lhe pertence, vai dizer São Luís. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne e os seus desejos. Agora vem os mundanos. Pelo contrário, os mundanos, para se encorajarem a perseverar nas suas maldades sem escrúpulos, todos os dias gritam os seus slogans. A vida, vivamos a vida, paz, alegria, comamos, bebamos, cantemos, dancemos, divertamo-nos. Deus é Pai de misericórdia e não nos criou para depois nos condenar. Será que alguém já ouviu isso? Jesus não vai nos condenar. Jesus criou não para a nossa condenação. Jesus vai ter misericórdia. Deus não nos proíbe o divertimento e por isso não seremos condenados. Nada de escrúpulos. Não morrereis. Eis que quase todos me abandonam no caminho real da cruz, vai dizer nosso Senhor. Os que fogem da cruz se comportam como hereges e verdadeiros anticristos. Quereis fugir do sofrimento da minha cruz para buscareis o prazer? Aparentemente tenho muitos amigos que proclamam amar-me, mas que lá no fundo me odeiam, uma vez que
não amam a minha cruz. Odeiam a nosso Senhor porque não amam a cruz de Cristo. Regozijai-vos e exultai de alegria, quando Deus vos tornar participante de uma cruz particularmente pesada. Pois assim tornai-vos destinatários, privilegiados daquilo que o céu e Deus mesmo tem de mais precioso, o dom de Deus, o grande dom de Deus, que é a cruz. Aqueles que vivem crucificados, aqueles que vivem uma vida de dificuldade, de penitência, de renúncia, estão experimentando do grande dom de Deus, que é a cruz. O grande dom de Deus, que é a cruz. A vitória dos filhos de Nossa Senhora não é uma vitória aqui na terra. A vitória dos filhos de Nossa Senhora não é uma vitória aqui na terra. Não. A vitória do filho de Nossa Senhora é a salvação. É se configurar a cruz. A nossa vitória vai ser somente na nossa salvação. Essa é a nossa vitória. Quando falar nossa vitória, você vai alcançar a vitória. Não é a vitória porque vai conseguir um emprego semana que vem. Não é a vitória porque não... Pode ser que aconteça e é ruim, não. É graça de Deus também. Você que está estudando vestibular, passando vestibular, é uma vitória? É uma vitória. Mas quando fala, vitória, com V maiúsculo, vitória, é a salvação. Então quando fala a vitória, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a minha salvação. É a vitória no principal certame, que é o da salvação. Pode ser uma vitória também, passar no concurso, passar no vestibular, é uma vitória, sim. Me livrar de uma doença que está ali dificultando a minha vida, é uma vitória. O casamento que está ali sendo destruído pelo demônio, e aí há uma reconciliação pela graça de Deus, não é uma vitória? É uma vitória. Mas quando fala vitória, é a nossa salvação. É a principal meditação que nós temos que fazer, é sobre a nossa salvação, é a principal. Quando fala a vitória, a primeira coisa é a salvação, depois vem os demais. Filipenses 3,18. Pois há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora repito, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Seu fim é a destruição, seu Deus é o ventre e sua glória está no que é vergonhoso. Seus pensamentos estão no que está sobre a terra. Aqueles que são inimigos de Cristo são aqueles que têm um pensamento nas coisas que estão sobre a terra. Aqueles que não meditam, não contemplam, não buscam, como vai dizer São Paulo, não buscam as coisas do alto, ficam meditando naquilo que é terreno, naquilo que é passageiro. Nós temos que sair dessa pregação, pelo menos com isso na nossa mente, fixado, que nós temos que buscar as coisas do alto, buscar uma vida interior. Como é necessário nós termos uma vida interior. Como muitas vezes nós não contemplamos sobre a cruz, porque não temos vida interior, não temos vida interior. E aí a vida interior que me vai levar à contemplação dos mistérios. Como é que um mundano vai compreender uma pregação dessa sobre a cruz? Porque não tem vida interior. Não contempla os mistérios, vai se perdendo os mistérios. E o que é que me atrai para a contemplação da cruz? É a vida interior, é a vida interior. O que me leva para a contemplação da cruz é a vida interior. Se eu não contemplo o mistério, se eu não contemplo os mistérios, se eu tudo quero racionalizar, se quando eu não contemplo o mistério da cruz, quando eu não consigo compreender, não entra no meu intelecto, na minha racionalidade, quando eu fico muito racionalista, eu vou perdendo os mistérios, e o que me atrai é os mistérios. O que atrai é o mistério. Quantas vezes nós vemos, as pessoas querem tudo que fique muito claro, muito racional, e vai se perdendo os mistérios. Vai se perdendo totalmente os mistérios. Porque vai se perdendo a vida interior. Então, 1 Tessalonicenses 4,3, a vontade de Deus é a nossa santificação, é a principal meta da nossa vida é a nossa santificação. E como é que eu vou ser santo? Aí nós vamos colocar um doutor da igreja para nos ensinar como é que sermos santos, já que o Bruno é um miserável, vamos colocar um doutor da igreja para nos ensinar como ser santos. Santo Afonso de Ligório. A santidade consiste, primeiro, numa verdadeira renúncia de si mesmo. Segundo, numa total mortificação das próprias paixões. Terceiro, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. Renúncia, mortificação
conformidade com a vontade de Deus. É como Jesus que vai dizer: aquele que me ama cumpre o meu mandamento. Nós sabemos aqueles que amam nosso Senhor, quando cumprem os seus mandamentos. São João da Cruz: amor se paga com amor, e o amor não é sentimento. Amor não é sentimento, amor é um comportamento. Como eu quero dizer que sou amigo da cruz se eu não me comporto como um amigo da cruz? Como que eu vou ser amigo da cruz se eu me comporto como alguém que é um hedonista, só busca o prazer, foge da cruz, busca o prazer, enquanto tem uns poucos escolhidos para estar no grupo de oração, para estar num encontro como esse? A maioria está uma hora dessa enchendo a cara na cachaça, está em casa assistindo um futebolzinho de perna para cima, está em casa perdendo ali uma grande oportunidade de se converter, porque não quer, não está convencido, não tem disposição de abrir mão do seu sagrado final de semana, né, para ficar sentado aqui passando calor, escutando a palavra de Deus, porque não tem a mínima disposição de mudar de vida. Não tem a mínima. Está com o coração tão empedernido, o coração tão petrificado, que não dão a mínima para a convocação de Deus, para o chamado de nosso Senhor. E como esses são a maioria, são os inimigos da cruz. E nós não podemos ter esse respeito humano de dizer: são inimigos da cruz. São inimigos da cruz porque aquele que está dando contra-testemunho está sendo inimigo da cruz. Não podemos nos deixar levar por esse respeito humano, de ser politicamente correto. E diz que nós temos que apontar assim: eis o lobo no meio das ovelhas, aqueles que estão corrompendo, porque aquele que dá o contra-testemunho, ele é uma causa de uma corrupção dentro da comunidade. A Luciane falou, pregou, o pecado de um afeta o irmão, porque nós estamos ali pelo mistério da criação ali, os filhos de Adão e Eva, existe uma conexão, uma união que é misteriosa. Então o pecado afronta a comunidade. Um namoro escandaloso, ele afronta muito a comunidade. Um namoro escandaloso, as pessoas que apenas ficam juntos como que mancebadas e não se casam, afronta muito a comunidade. Além de afrontar nosso Senhor gravemente. Mas as pessoas parece que estão anestesiadas. Não querem ouvir a palavra de Deus. Querem viver segundo as próprias vontades. Querem viver segundo as próprias paixões. Infelizmente, aí nós podemos dizer, mas com toda a caridade, como são desgraçados essas pessoas. Por quê? Porque vivem longe da graça. Vivem longe da graça e não se quer pregar sobre isso. Vem o pregador: ah não, vamos nos livrar dos entulhos do nosso coração. Meu coração está cheio de entulho. É triste. E aí fica só andando na superficialidade, a pregação só na superficialidade. Não tem muitas vezes a coragem e a parresia, não tem aquele destemor de tocar no assunto, de falar que é pecado, mas por caridade, não é falar como quem quer, porque nosso Senhor quer a salvação de todos. Mas como a salvação vai acontecer se não tem ninguém para se levantar? Onde não há profeta, o povo se corrompe. E quantas pessoas estão se corrompendo por falta de profetas, por falta de pregadores para se levantar, por falta de intercessores, de músicos verdadeiramente profetas? Quantas vezes falta isso dentro da igreja e o povo vai se corrompendo? As comunidades vão se corrompendo porque falta muitas vezes pastores. Muitos lobos, infelizmente. E é preciso apontar: eis os lobos. Apontar, ter a coragem de apontar, para que as pessoas possam verdadeiramente cair as escamas. Existem muitos Saulos ainda. Precisa existir menos Saulos e mais Paulos. Menos perseguidores, menos inimigos da cruz e mais pessoas como São Paulo, que vai dizer que está unido à cruz de Cristo, que viver para mim é lucro. Morrer para mim é ganho, viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Então, precisamos, meus irmãos, nós que somos poucos, mas somos chamados aqui, não é, estou falando da boca para fora, apenas uma semântica que, muito bonito falar isso para todo mundo se alegrar. Não, agora eu já falei muita coisa pesada, agora eu vou amaciar o ego de vocês. Vocês foram chamados para ser os filhos da Imaculada. Pronto. Aí sai daqui todo filho da Imaculada, mas nós já sabemos aqueles que são os verdadeiros devotos, né? Então, se eu falo, você é o verdadeiro devoto de Nossa Senhora, eu estou dando uma cruz para você carregar. Segura aí, pega essa cruz. Então,
já estamos já perto do final do acampamento, do retiro. Já escutamos muita coisa, já meditamos muito, graças a Deus. Mateus 10, 38, aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. São Luís, amigos da cruz, carta aos amigos da cruz, ainda no partido dos amigos da cruz. Pergunto-vos, caros amigos da cruz, será que o vosso comportamento corresponde efetivamente ao grande nome que trazeis? Será se o nosso comportamento corresponde ao nome amigos da cruz? Recorrestes de fato aos meios necessários para alcançar tal fim? Será que vos colocastes no caminho correto da vida, que é a via estreita e espinhosa do Calvário? Ou fostes colocar-vos sem pensar na via fácil e espaçosa do mundo, que é a via da perdição? No caminho fácil de se passar, não a porta estreita, mas aquele caminho que é fácil de se passar e muitos por lá são os que estão adentrando, que é o caminho da facilidade, o caminho que o mundo prega. Será que vos colocastes no caminho correto da vida, que é a via estreita e espinhosa do Calvário, ou fostes colocar-vos na via fácil e espaçosa do mundo? Estais deveras convencidos de que há caminhos que ao homem parecem retos, mas no fim conduzem à morte? Caminhos que ao homem parecem retos, mas no fim conduzem à morte. Parecem retos, São Luís vai dizer. Como parece reto, precisa se levantar pessoas para denunciar e dizer, não, isso não é reto. Porque parece reto, as ovelhas vão se perdendo, porque parece que é reto, parece que é muito bonito de se ouvir, parece que, olha, essa doutrina parece que é muito boa, por aqui eu vou me salvar, porque parece, a heresia é isso, a heresia muitas vezes ela vai se parecer com algo que é certo, isso é heresia, mas parece, mas aí quando vem alguém inspirado pela doutrina da igreja, vai dizer errado, parece certo, mas é errado. E é isso que a igreja vem fazendo e vai continuar fazendo sempre. O catecismo, no parágrafo 18 e 16, citado pela Lumen Gentium, todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja. Seguir Jesus no caminho da cruz, entre as perseguições que nunca faltam à igreja. Se você quiser seguir nosso Senhor, tenha certeza que as perseguições não faltarão. Não faltarão perseguições, não faltarão cruzes, porque a cruz é a graça que nosso Senhor vai dar. É o dom, o Senhor vai derramando o dom da cruz e nós vamos nos afastando. Pedimos a benção, aí a benção vem, que é a cruz. Aí quando a benção vem, aí eu me afasto. É a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, é a cruz. É a forma de eu me configurar ao meu Senhor. São Paulo da Cruz, ficai crucificados com Jesus, aproveitando as ocasiões para mortificar-vos por amor de Deus. Aproveitar as ocasiões para mortificar-vos, no momento de dificuldade, no momento de cruz, no momento em que eu sou contrariado. Não, mas aqui eu fui contrariado, eu fui humilhado. Eu fui humilhado pelo meu irmão, pelo meu amigo, e muitas vezes eu quero descontar. Mas é uma ocasião em que São Paulo da Cruz vai dizer, não, é uma ocasião de você se configurar a Cristo. O padre pregou muito bem na homilia, falou sobre isso. E que aquele que quer se configurar a nosso Senhor não vai fugir da cruz, porque vai ver que é um motivo, é um movimento ali, como instrumento para a minha mortificação. Para a minha mortificação. Santa Catarina de Sena, quem muito me ama, muito sofre. Amor e dor costumam crescer em idêntica proporção. Quanto mais ama Jesus, mais sofre, porque o amor e a dor costumam crescer em idêntica proporção. Aqueles que mais amam, mais sofrem. Você para pensar nas pessoas que mais te amam, você rapidamente percebe que são aquelas pessoas que mais sofreram por você, que mais sofreram, que mais se desgastaram. Porque o amor e a dor ele vai crescer junto, vai crescer como que em uma harmonia, amando e sofrendo, amando e sofrendo. Atos 14, 22, é preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. É preciso passar por muitas tribulações para entrar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Nossa Senhora, a Virgem Maria, é a grande mestra da cátedra da cruz. É a grande mestra. Se nós queremos nos inspirar, se nós queremos meditar na cruz, é a Virgem Maria. É a Virgem Maria. E aí no final dessa pregação, nosso Senhor Jesus Cristo,
Aqui por meio de São João, né? São João que tanto viveu com Nossa Senhora, tanto contemplou ali os mistérios de Jesus e Nossa Senhora. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenhas medo do que irás sofrer. E aqui é uma palavra de Deus diretamente para o nosso coração. Não tenhas medo do que irás sofrer, meu filho. Eis que o diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão, para serdes postos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Tereis, filhos da Imaculada, uma tribulação de 10 dias. Dentro aqui da simbologia do Apocalipse, quando fala 10 dias, significa que é um tempo de curta duração. Nós entendemos que para aqueles que contemplam, meditam a eternidade do paraíso, a vida é como que um sopro. E é por isso que São João vem dizendo no Apocalipse que é um momento de curta duração. Se nós nos configurarmos a Jesus na nossa vida, saibamos, serão esses 10 dias, mas 10 dias que significa que pode ser a nossa vida inteira, mas a nossa vida inteira ainda é um momento de curta duração, comparado com as glórias que nós teremos no céu, como vai dizer Tertuliano, que já foi citado. Então, é curta duração. Quando você estiver diante daquela cruz que para você é mais difícil, que para você eu não estou conseguindo carregar essa cruz, peça a intercessão poderosa da Virgem Maria. E medite, lembre de São João falando: meu filho, são 10 dias. Meu filho, é uma curta duração. Sede firmes, sede fiéis, sede fortes e perseverantes, pois é uma curta duração, e a glória de Deus, após a cruz, após o Calvário, está a nos esperar. E quem nos aguarda, quem vai nos buscar pessoalmente, quem vai nos levar a Jesus pessoalmente, é aquela que vem nos acompanhando durante toda a nossa vida, é a nossa mestra, é a nossa rainha, a nossa intercessora, a nossa advogada, a Imaculada Sempre Virgem Maria. Ela que estará nos esperando, ela que está nos esperando no céu. Como será? Que tremendo esse dia em que Nossa Senhora vai nos receber no céu, nós que nos configurarmos a ela, e Nossa Senhora vai dizer: sim, meu filho, você conseguiu, você se configurou verdadeiramente a Jesus, você se configurou à cruz, você realmente era um amigo da cruz, venha contemplar essa amizade eterna comigo, com meu filho, aqui na glória do paraíso. E dizer como São Paulo, 2 Timóteo 4, 7 a 8, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde já está reservada a glória da justiça, que me dará o Senhor, justo juiz, naquele dia. Combati o bom combate. Nós temos um combate para combater. Um combate que já estamos combatendo e continuaremos combatendo até quando for da vontade de nosso Senhor. Enquanto for da vontade de nosso Senhor, temos que combater esse bom combate. Temos que guardar a fé. Temos que guardar a fé. Temos que guardar a fé. Temos que amar a igreja. Temos que fugir do pecado. Temos que nos apartar daquilo que nos leva a pecar. Temos que fazer renúncia às nossas paixões. Temos que abrir mão de tudo que seja do que for, para seguir a Jesus crucificado, seguir a Jesus Cristo nu. Jesus Cristo nu, como quer dizer? É o Jesus crucificado, é o Jesus ali padecente, porque quem vai padecer com Jesus também será glorificado em Jesus. Mas como nós queremos ser glorificados se nós não padecemos com nosso Senhor? Esse é o momento, meus irmãos, de nós padecermos com Cristo. Esse é o momento de nós pegarmos as nossas cruzes, de nós vivermos as nossas cruzes. Esse é o momento. Na sua casa, como difícil pode estar sendo a sua vida, mas muito mais difícil se for uma cruz sem Cristo. Muito mais difícil vai ser se você viver essa cruz sem nosso Senhor. Mas como será um prazer não como um prazer da carne, mas como um deleite espiritual, saber que eu vou viver essa cruz abraçado com meu Senhor, abraçado com Nossa Senhora, abraçado, meditando, lembrando. Por isso que é bom a gente lembrar de Nossa Senhora o dia todo, a gente lembrar de Nossa Senhora não só quando senta para rezar, mas passar o dia todo em uma comunhão espiritual com a Virgem Maria, porque aquele que está em comunhão com a Virgem Maria está em comunhão com Jesus. Aquele que quer a Jesus é pela Virgem Maria. Aquele que medita sobre Nossa Senhora,
Meu Deus, olha só o ofício, coluna sagrada de grande firmeza. Como nós somos fracos, não somos consistentes na nossa fé, precisamos nos agarrar nessa coluna de grande firmeza, que é a Virgem Maria. É uma coluna de grande firmeza. E aqui dá vontade da gente recitar o ofício todo, para começar a meditar sobre o que seria Nossa Senhora na intercessão, para a nossa santificação, para a nossa cruz. Porque parece pouco, né? Um final de semana meditando sobre Nossa Senhora, sobre a cruz. Porque Nossa Senhora é maravilhosa. Nossa Senhora é maravilhosa. Meu Deus. Nossa Senhora, nossa Mãe. Vamos ficar de pé para nós continuarmos rezando, meditando sobre a cruz, para que nós possamos combater o bom combate. Porque se eu ficar aqui 2 horas, eu não consigo ainda falar o que eu queria falar sobre Nossa Senhora. Então o Espírito vem agora nos convencer. Vamos meditar nesse momento, continuar, né, meditando sobre a Virgem Maria, sobre o mistério da cruz, configurados com Nossa Senhora. Vamos vir aqui para frente, nós estamos muito afastados aí, né? Vamos para perto, sentir o calor aqui do altar, o calor que emana do altar da eclésia. Vamos nos entregar à Virgem Maria. Nós já estamos na última tarde do encontro, meu irmão. Se você ainda está com o coração petrificado, se você ainda não foi convencido, se o seu coração está ainda empedernido, ainda está frio, se você estava esperando sentir alguma coisa, ainda não sentiu, agora você já sabe que você não veio aqui para sentir nada de sensibilidade, mas você veio aqui para adorar Jesus aos pés da cruz, junto com Nossa Senhora. Então diga para Nossa Senhora, eu compreendo que eu vim para cá não necessariamente para sentir nenhum arrepio, para me emocionar, para me comover, mas eu vim para ser um adorador. Porque muitas vezes, Virgem Maria, assim como os santos não sentiram. E quem sou eu para querer sentir uma consolação? Eu quero apenas dizer, Virgem Maria, que eu quero me configurar a Senhora. Diga a Nossa Senhora, eu quero me configurar a Senhora aos pés de Cristo, Virgem Santíssima. Eu não quero somente as consolações, eu quero a configuração. Eu quero me configurar a Senhora, me configurar a Cristo, porque assim eu terei forças para lutar contra o pecado. Configurado a Senhora, eu terei forças para lutar contra o demônio, contra a concupiscência. Porque é a Senhora que tem os pés poderosos, que esmagam, destroçam a cabeça da serpente. Por teu sangue, vamos meditar nessa música. Aos pés da cruz. Da tua cruz, desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue tem poder para curar. Teu sangue cura, diga com sua palavra. Teu sangue cura. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue cura no amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Continue com suas palavras agora, invocando o sangue de Jesus.